with a professional record of 13 fights and 8 victories. Hailing from Rio de Janeiro, Brazil, he fights out of the Academy of Martial Arts in Byron Bay, Daniel Jacare Almeida. Cara, o ano foi muito estranho porque o começo do ano foi muito ruim. Só que aí, graças a Deus, eu consegui a minha residência aqui na Austrália e, cara, parece que tudo mudou. My goodness! What a finish! Quando eu achei que ia acabar o ano tudo errado, tudo acabou dando certo. De 115 quilos eu desci para conseguir bater 84 para lutar. Consegui voltar para onde eu sempre gostei, né, que é o MMA, e voltei a lutar e ganhei 2 lutas. Consegui ganhar o Pan Pacific, que é um campeonato muito importante aqui na Austrália. Ganhei de kimono e sem kimono. Mas o que eu quero chegar aqui, cara, é chegar longe. Sabe, eu nunca vou estar satisfeito com o que eu tenho. Eu sempre vou ter aquela... Eu quero mais, eu quero mais. Vim daquele ninho de fera ali da Nova União Bangu. A nossa casa era embaixo do tatame, tinha a musculação na frente, o jiu-jitsu em cima. Um dos melhores amigos do meu pai foi o cara que praticamente fundou a equipe Nova União, que é o Luiz Hermínio. Eu treinei de 7 aos 8 anos de idade, depois disso eu parei por 5 anos. O grande problema de morar dentro da favela era que as mães e os pais queriam que a gente estudasse ou trabalhasse. Quando a gente falava que ia fazer jiu-jitsu, eles falavam, pô, para de se agarrar com um homem, vai fazer outra coisa. Quando eu voltei para Bangu, a academia não estava nem pronta por 1 ano e eu ia, na real, treinar com o Leonardo Santos, com o Bruno Baixo, com o Ricardo Baixo, André Baixo, mas o Léo Santos era o nosso professor, ele era faixa roxa e já era campeão mundial 2 vezes. E ele tinha 17 anos e eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Eu era branca, ele me deu a faixa amarela. O Bruno e o Serginho foram para Bangu e por 12 ou 11 anos eu fiquei em Bangu. Eu posso dizer que eu fui um dos primeiros a sair de lá para um outro país. As pessoas começaram a ver, caraca, se o Daniel saiu, por que os outros não podem sair? Aí dali eu acho que foi abrindo muitos caminhos, aí as pessoas, os pais começaram a acreditar mais. Good morning everyone, nice to see you guys here on a Saturday. My first seminar ever here. I appreciate the opportunity to be here with you guys, sharing a little bit of my knowledge. O Bruno foi me dando algumas faixas, se eu não me engano, até a faixa azul. Eu sempre vi um grande potencial em mim. Ele tem uma genética muito boa, ele é bem atlético, é explosivo, forte, coordenação boa. Então, quando você tem bons atributos físicos, fica mais fácil se tornar um atleta de alto nível, né? Mudaram alguns professores quando o Bruno foi para os Estados Unidos. Aí eu fui sendo graduado por esses professores, mas praticamente sempre supervisionado pelo Bruno, que ele dava aula em outras academias por perto, eu sempre treinar com ele. E até o dia que eu ganhei minha faixa preta vindo das mãos do Bruno mesmo. Look how my hip going on Daniel's hip as I'm sliding here. Então a gente sempre treinava junto porque ele sempre foi competidor também. E eu sempre gostei muito de competir também. Ladies and gentlemen, welcome please, Bruno Bastos! O time da Nova União a gente cresceu sempre lutando, a gente foi um time de competição desde o começo. Tinha muitos campeonatos que a gente tinha que fazer seletiva interna entre a gente mesmo para poder ir para lutar o campeonato grande. Passar na peneira dentro da academia, se você não passasse, você não podia nem lutar. Acho que a gente foi campeão mundial, assim, cara, por time,
3, 4 vezes. Hoje em dia eu tenho 38 e ele tem 35, mas na época, assim, 17 para 18 e ele 14 para 15, era como se eu fosse assim, um ídolo dele, né? Ele falava, oh não, quero igual o Bruno, quero igual o Bruno. Ele é um pilar ali na minha carreira como amigo, como mentor. Eu lembro de, quando o pai dele faleceu, que foi um momento muito difícil para ele, e eu tava lá com ele. Fiquei praticamente morando na casa dele, tipo, umas 2 semanas, porque ele não queria fazer nada, não queria sair de casa, né? Então a gente passou por muita coisa junto, cara. E eu acredito muito em energia e química. E foi uma coisa assim que funcionou entre a gente. Tem 2 anos ele foi na academia, na minha academia lá no Texas, e ele deu um seminário, né? Na minha cabeça foi tipo um filme do moleque ali de Bangu, que ficava na rua jogando bola, soltando pipa, ia com o pé sujo pro jiu-jitsu, tomava esporro, tava com o pé sujo. Esse ano foi um ano muito, muito especial para mim, porque o Bruno foi um cara que sempre me ajudou muito, e quando ele saiu da Nova União eu segui ele, sabe? E esse ano eu pude trazer ele e levar ele em mais 2 lugares que são Team Lead. A nossa Team Lead está crescendo, a gente tem Team Lead em Sydney, a gente tem Team Lead em Melbourne, a gente tem Team Lead em Porto Macquarie, a gente tem Team Lead aqui, a gente tem Lead em Gold Coast. So with my right hand, I can have a paper cup pinch here, head control, I can go like knee on back, like whatever. Ver assim o sucesso dele hoje em dia aqui, para mim é motivo de muito orgulho e claro que mexe com a emoção, porque se você não tem emoção, eu acredito que você não seja ser humano. O lema da gente é Live every day to achieve your dreams, né? Viva todo dia para sempre tentar atingir seus sonhos, né? Para mim, dar essa felicidade para ele é mais ou menos tudo que ele deu para mim. So some people oh, he's a gi guy, oh, he's a no gi guy. Me, like personally, I get nervous when I hear that. Because for me, like, you should be a jiu-jitsu person, that's it. Like, doesn't matter if it's a gi, no gi, self-defense, MMA, like what, you're a jiu-jitsu person. Quando ele era faixa marrom, eu tinha muita dúvida assim, com relação ao potencial dele, quando era para ganhar dos caras que eram de ponta, né? Ele sempre tinha resultado bom em competições que não era assim, brasileiro, mundial, e aí teve um campeonato brasileiro. O André Galvão era faixa marrom na época também, o Ricardo Demente era faixa marrom, uma galera assim de ponta era faixa marrom na época ainda. Muita gente não se lembra e não fala muito de derrota, né? Mas eu perdi pro Juliano Belguino um dia antes, no absoluto, na minha segunda luta, ou na terceira. Eu ganhei 3 lutas no absoluto, eu acho que perdi para ele na quarta de finais. Na época eu fiz um trabalho psicológico com ele, sem saber o que eu estava fazendo, na verdade, não tinha informação nenhuma, mas com relação a acreditar. Eu me lembro como se fosse nesse dia, não sei se um amigo meu, que é o Fábio, na época estava lá, ele não sei se ele vai se lembrar quando ele vê isso, mas ele falou, eu cheguei, acabei de lutar, eu acabei de lutar e eu fui pra arquibancada meio triste. Quando ele falou comigo, não, tudo tranquilo, eu olhei pra cara dele e falei, amanhã eu vou ganhar do Juliano. Ninguém vai me tirar esse título amanhã. Ganhei do Belguini, fui campeão brasileiro em cima do Belguini de faixa marrom, que era na época um dos melhores na faixa marrom. Eu acredito de verdade que essa competição virou a chave para ele, porque depois disso foi quando aí veio a faixa preta, a transição para MMA e um monte de coisa boa que aconteceu na vida dele até hoje aqui, como vocês estão acompanhando. E aí quando teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, eu lembro que a primeira coisa que eu falei para todos os meus faixas pretas, né,
Pessoal, tire um passaporte, corre atrás do visto, porque eu tenho certeza que é só o começo de um trabalho que não é só para mim, que vai ser para todo mundo. Ele foi um dos únicos que ouviu. Eu estava morando nos Estados Unidos com o professor Bruno. Quando eu viajava, ele assumia a aula, fez algumas lutas lá também, teve a oportunidade de dar seminário. Teve algumas conquistas legais no cenário americano, assim, na parte de grappling. Ganhou de alguns bons nomes. Minha carreira do MMA estava, graças a Deus, indo muito bem. Na época o Strike Force tinha me chamado para fazer uma luta, eu não pude por causa do visto. E o Bellator eu estava para entrar no segunda etapa do GP, que era em julho lá. Quando eu pensei em assinar com os caras falaram, ó, cara, volta pro Brasil e tira suas férias e volta para cá que a gente vai tentar assinar com você e aplicar pro seu visto de trabalho. Não podia assinar com os caras, eu não tinha visto de trabalho, não podia nem lutar num evento grande porque eles poderiam ter problemas com a imigração. Quando eu voltei pro Brasil, eu voltei para Nova União, treinando com o nosso mestre lá, André Pederneiras, treinando. E ele falou, pô, arrumei uma luta pra você. E era com um cara que eu perdi minha segunda luta de MMA, então eu queria ganhar dele. Ele era o número 2 ou 1 do Brasil, tava bem ranqueado no Brasil naquela época. Eu fui lá e ganhei dele. Recebi outra proposta de fazer um reality show, que era Brasil-Canadá. A gente teria que treinar no Brasil, gravar, ir pro Canadá, gravar, lutar no Canadá. E nessa transição, 2 semanas antes da minha luta, eu rompi o ligamento do meu joelho. Só que a gente é brasileiro que não desiste nunca, tava precisando de grana. Cara, eu fui lutar no Canadá com o joelho quebrado. Cheguei lá, infelizmente meu joelho saiu do lugar, eu perdi a luta, era uma luta muito importante pra mim na época. Era pra me ganhar aquela luta, eu voltar para os Estados Unidos assinar com um evento bom. Só que infelizmente meu joelho ficou ruim, eu fiquei mal e eu voltei pro Brasil. Graças a Deus o Dedé lá, a galera me ajudou a fazer minha cirurgia. Quando eu fiz minha cirurgia, eu tava melhorando, tava no tatame lá conversando com a galera e chegou o lance pro Austrália. E essa proposta era pro Master da Nova União, que era o mestre da Nova União, que é o Wendel Alexander. E o Del falou, não, eu não quero largar o Brasil agora. E o Leozinho, Leonardo Santos, falou, Jacaré, tu fala inglês, tu não quer ir não? O Del não quer ir. Assim, no tatame, eu falei, cara, pra onde? Aí ele, pô, quer ir pra Austrália? E foi tudo muito rápido, assim, aí o cara de Barão Bay aqui, que era o Ben, que era o dono da academia, começou contato comigo, eles precisavam de faixa preta, de um nível bom, que ensinasse MMA e Jiu-Jitsu, e eu fazia os dois. Aí quando eu vi, fui mandando papelada, imigração, meu visto foi aceito, eles compraram minha passagem, eu vim, 3 meses depois minha família chegou, e eu tô aqui até hoje. And you have really trust in that grip and you confident that, you're gonna take someone down. 1, 2, first. I make my grip. That's my concept about jiu-jitsu. It's not just jiu-jitsu sports, jiu-jitsu self-defense. Everything's the same. You can pull guard and submit someone and protect yourself. Keep going, keep going. Cheguei dando aula com 3 meses de cirurgia, fazendo fisioterapia. Fiquei mais 3 meses tentando fazer fisioterapia, uns 6 meses. Aí voltei a lutar campeonato. Uma coisa que eu sempre aprendi com o próprio professor Bruno. Quando eu fui pra América, ele falou, Jacaré, você tem que lutar até campeonato de fundo de quintal, brother. Como que você vai ser conhecido na cidade? Você tem que lutar, brother. Como você vai conhecido num país? Você tem que lutar. Se você estiver dentro de uma academia dando uma aula super boa, até você criar campeões para as pessoas saberem quem é o professor, cara, isso vai demorar anos. Então você tem que botar a cara no campeonato, é onde vai estar todo mundo te olhando. Foi o que eu fiz, eu botei a cara nos campeonatos. Graças a Deus aqui na Austrália, se eu lutei 50 vezes, se eu perdi 5 foi muita. Let's hear, ladies and gentlemen, Graham Falls for these two superb fighters.